A Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, foi uma das entidades que se manifestou repudiando as invasões a fazendas em São Paulo durante o Carnaval. A associação diz ter uma preocupação grande também em como isso pode afetar o cenário de crédito e investimentos no Brasil. Nós seguimos falando sobre esse assunto com o Renato Buranello, que é vice-presidente da ABAG. Seja bem-vindo, Renato. Obrigada pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço o espaço aqui com vocês, é um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho sobre esse importante tema. É um tema assim difícil, né, que a gente esperava nem ter que noticiar isso, né, a essa altura do campeonato, né, Renato? Mas qual assim é o principal prejuízo trazido por essas invasões em relação a investimentos, ao nosso crédito aqui no Brasil? Raíssa, olha, o que eu vejo, né? A gente tem uma pauta ligada de pano de fundo à segurança jurídica, né? Quando você coloca, na verdade, esse pano de fundo, todos os outros aspectos, eles de verdade se ligam a isso e muitas vezes até se tornam secundários, eu diria assim, né? Então, nós precisamos ter uma base, né, de segurança, tanto do direitos de propriedade, como também do segurança aos contratos, né? A segurança aos contratos toca diretamente também a questão de crédito. Por outro lado, nós estamos numa mudança de governo, né, numa nova direção para essa política pública de crédito. Então, a gente, dentro deste cenário, né, um pouco agravado pela questão das invasões, a gente tem que, de fato, avançar, né, na nova política agrícola para o setor e na preparação do plano de safra, que é muito importante para o país. E em relação ao episódio que já aconteceu lá em São Paulo, né, as entidades, muitas se manifestaram esperando que fosse algo isolado. Na avaliação de vocês, como o governo deve se posicionar para coibir, né, eventuais invasões futuras? É isso, né? Eu acho que todas as entidades, a nossa entidade, né, de maneira bastante firme e as demais entidades amigas aqui do setor se posicionaram muito firme em relação a isso, né? A gente realmente precisa, né, criar um discurso que seja, né, verdadeiramente reconhecido como legítimo, né? Então, hoje, um setor que produz como o nosso, que gera emprego como o nosso, que gera riqueza como o nosso, né, que é exportadora de seus excedentes, né, visando os mercados externos, trazendo recursos, né, e fundos internacionais para esse contexto, não pode ser, de certa forma, abalado, né, ou restringido, tanto no investimento estrangeiro como na questão de política de crédito para os pontuais ou de movimentos que, de certa forma, né, isoladamente, acabam atacando o setor, né, e tornando essa questão delicada e trazendo essa insegurança para o segmento como um todo. Nas invasões aqui em Brasília, em janeiro, né, tivemos notícia de que alguns fundos ficaram bastante preocupados, entraram em contato com as empresas do agronegócio aqui. De alguma maneira, vocês tiveram notícia sobre isso após essas invasões aí em São Paulo durante o Carnaval? Então, a gente acompanhou, né, teve muita divulgação sobre isso, foi, né, mais preponderantemente na região do Pontal, enfim, já, né, reivindicada por alguns segmentos ali mais radicais, mas eu, de certa forma, espero, né, e tento compreender que isso é um início, talvez, né, um início de um novo governo que tem, em alguns movimentos sociais, algumas reações, né? E essas reações estão sendo, de certa forma, agora exteriorizadas. Raíssa, eu não acredito que isso deva continuar. O setor é um setor que, de fato, se posiciona muito bem, tem várias lideranças com grande legitimidade, como eu disse, é grande criador de riqueza, de empregos e de excedentes exportáveis, e não pode, de certa forma, ver essa rota abalada em função de movimentos sociais isolados que, de fato, né, não são reconhecidos pela grande maioria da sociedade e, de certa forma, né, vem prejudicar aquele segmento que é hoje, né, é o mais importante, mais relevante, de maior riqueza desse país. Certo, Renato, você citou ali anteriormente a questão até do plano safra, né? O que a ABAG espera para esse próximo plano? Olha, Raíssa, a gente tem um ano difícil nesse sentido também, né? Porque a gente teve até dentro da divisão de competências do Ministério, né? O Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele leva uma parte disso,
Então, a gente sabe, né, que Estado e orçamento vão direcionar parte ou a maior parte desses recursos públicos, né, ou de recursos obrigatórios para esses segmentos de pequeno e médio produtor, né, muito mais do custeio à produção, deixando ao setor privado, ao segmento privado financeiro e de mercado de capitais, a agricultura comercial e o maior peso, vamos dizer assim, de carregamento desse contexto de investimento da agricultura empresarial. Então, é nesse contexto que a gente vai recriar, né, havia uma união desses segmentos, setores, dentro de um único ministério, isso foi segmentado, ganha mais importância, então, como você mesmo disse, essa questão de crédito, porque vai ser uma nova política que está se estabelecendo agora, né, dentro dessas novas atribuições. Contudo, o peso do mercado privado de crédito cada vez é mais relevante. Nós teremos uma agricultura cada vez mais privada, né, mais digital e necessariamente mais verde. Né? Muitos desses recursos devem vir com alguns emblemas, alguns carimbos de sustentabilidade. Eu não tenho dúvida disso. Né? Hoje, os financiadores, os investidores olham a aplicação de práticas sustentáveis, né, do trinômio ESG, que no mundo hoje é relevante para investimento e não poderia ser diferente no Brasil quando se fala de agricultura das cadeias produtivas agroindustriais. Então, nós vamos ter, sim, né, um peso relevante, os agentes privados, na confecção deste novo plano. Eu acho que o peso cada vez será maior, como disse, nós temos pressões orçamentárias anuais e é natural, tem outras prioridades também ligadas ao Estado, e aí esse carimbo ESG é algo que veio para ficar, é geracional, né, e vai estar ligado uma conexão muito próxima com a questão de crédito e financiamento do setor. Com certeza, você falou aí desse crédito privado, e a gente tem noticiado aqui também o papel das agfintechs, né, das startups aí voltadas justamente para liberar o crédito para os produtores rurais. Você tem visto também esse avanço? Sim, eu vejo bastante, é concreto, a sua afirmação ela é verdadeira. Recentemente nós tivemos aqui na Superintendência do MAPA, em São Paulo, uma reunião com a Associação Brasileira das Fintechs, uma reunião de várias ali, né, entrantes e outras já bastante avançadas nesse contexto. Então, eu acredito demais, isso é uma das linhas, né, quando a gente fala de crédito privado, como você bem disse, que vai mais avançar. Você vai poder chegar mais perto do produtor rural, gerando uma jornada muito mais positiva a esse produtor, uma jornada mais tecnológica, com menos custo e uma operação mais simples e rápida. Então, as fintechs, acredito, terão um papel fundamental no desenvolvimento do segmento, vão preencher parte dos recursos necessários, sem dúvida nenhuma, nos próximos anos. A gente vai acompanhar aí, né, os anúncios do Plano Safra e possivelmente verificar essa tendência aí do crédito privado. Agora, mudando de assunto, antes da gente encerrar, o senhor é presidente do Congresso Brasileiro de Direito do Agro, né, que vai ser realizado em março aqui em Brasília, e a programação tem também como tema o crédito de carbono. O que você pode adiantar para a gente sobre o evento e também sobre o que vai ser abordado, né, a respeito desse assunto que está tão em evidência? Sim, Raíssa, obrigado até pela lembrança. A gente está na terceira edição do Congresso Brasileiro de Direito do Agronegócio. Olhem, né, a questão de segurança jurídica, como tem e deve ir para o debate, né? E na nossa intenção, o escopo é estreitar o relacionamento entre os poderes, entre as instituições. Então, o judiciário, o legislativo, executivo precisam estar muito juntos na criação dessas vertentes, dessas políticas públicas, né? E debates dessas políticas, julgamento, né, de teses e controvérsias que possam existir dentro de um alinhamento único. Esse é um sistema, é um contexto econômico e jurídico que deve ser permeado dentro desse contexto geral para o agronegócio. E na questão ESG e mercado de carbono, eu vejo um enorme potencial. A gente pode explorar isso muito mais, né? A gente, hoje, o Brasil já cumpre esta agenda, né? Mas talvez se comunique muito mal, né? Há as exceções, há pontos de desmatamento, há algum crescimento nesse sentido, que é ilegal. Isso deve ser combatido e ser dado exemplo nesse sentido. Por outro lado, a prática, majoritariamente,
e muito majoritariamente, ela vem sendo cumprida com protocolos de sustentabilidade na maior deficiência e da produção e da melhoria da produção, né? Ligando também os aspectos de sociais, econômicos, além dos ambientais. Então, assim, o setor, de fato, tem uma enorme oportunidade de gerar essa maior governança, dar maior transparência aos investidores e aos mercados externos. Nós precisamos quebrar essa barreira. Definitivamente, nós precisamos avançar nesse sentido, né? E está um ótimo momento para isso, dentro desse novo governo, com o aumento de diálogo com as instituições lá fora, eu acredito que a gente tem essa estrada reaberta e a gente pode, de fato, desenvolver isso mais e melhor. Com certeza, recado dado e estaremos lá acompanhando o evento. Renato, muito obrigada, um bom fim de semana para você. Eu quem agradeço. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Obrigado.